Seja bem-vindo ao Somente as Escrituras. Nós vamos ver a autoridade e a inerrância das Escrituras. A autoridade e a inerrância da Sagrada Escritura são a rocha sobre a qual o cristianismo se põe de pé. Dependemos do testemunho das Escrituras para tudo o que sabemos verdadeiramente sobre Deus, o homem e o caminho da salvação em Cristo. Os grandes eventos da história redentiva, como a encarnação do Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sua morte expiatória, sua gloriosa ressurreição e sua ascensão ao céu, são registrados somente na Escritura. Se o testemunho da Escritura não for confiável e atraente, não temos base para a nossa fé e nada para orientar a nossa obediência. A Escritura tem autoridade porque é a palavra de Deus. Primeiro, Deus é revelado como Criador, que fala com autoridade para chamar a criação do nada à existência. Gênesis 1. Essa palavra criadora foi executada pelo Espírito Santo, que garantiu o resultado pretendido pelas palavras que foram ditas, desde aquele tempo até a vinda de Cristo. Deus continuou a falar por meio de seus servos, os profetas, na pessoa de seu Filho. Deus falou sua palavra final, oferecendo graça, perdão e vida eterna a todos os que creem. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Movidos pelo testemunho do Espírito Santo, os cristãos confessam que a palavra de Deus é verdadeira e confiável em tudo o que afirma. Se as doutrinas básicas da nossa fé forem questionadas por alguém, nossa resposta deve ser: assim disse o Senhor. Essa deve ser a resposta, que o questionamento se refira ao que o ser humano deve crer a respeito de Deus, ou ao dever que Deus requer do ser humano, como norma ou autoridade para a fé e vida. A Escritura não tem igual ou rival, mas é a única e suprema. Essa autoridade se entende igualmente a todos os 66 livros da Escritura, tendo sido revelada, muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E mediada por uma surpreendente quantidade de escritores humanos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela vem de Deus como um sopro. A Escritura é produto da mente divina e fala com voz divina. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A autoridade da Escritura implica inerrância. Necessariamente, assim como Deus não pode mentir, Tito, capítulo 1, versículo 2, assim também sua palavra não pode errar ou se afastar da verdade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Salmos 119, versículo 160. Essa era a fé da igreja do Antigo Testamento. E os escribas tiveram muito cuidado em preservar cada palavra e cada letra do texto da Escritura. O próprio Cristo confessou: a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Uma vã tentativa tem sido feita no sentido de distinguir a inerrância e a infabilidade por aqueles que desejam manter a autoridade da Escritura, ao mesmo tempo em que aceitam a alegação de
pesquisadores não crentes de que a Escritura contém muitos erros atribuídos aos escritores dos livros e àqueles que transmitiram os textos. Essa tentativa fracassa porque as duas palavras são sinônimas e porque, se a Bíblia tiver um erro em qualquer ponto, ela pode ter erros em qualquer ponto e não ser mais confiável. Embora afirmemos a infabilidade e a inerrância da Sagrada Escritura, não atribuímos essas mesmas qualidades aos seres humanos, cuja tarefa é ler, traduzir e expor a Escritura. Não há na Igreja ofício qualidades aos seres humanos, cuja tarefa é ler, traduzir e expor a Escritura. Não há na Igreja ofício suficientemente nobre para conferir a infabilidade a quem o exerce. Não há grau suficiente no domínio das línguas da Escritura e da história de sua interpretação para garantir a inerrância por parte dos pesquisadores e mestres da Igreja, muito menos por parte de seus colegas seculares. Nenhuma tradução do texto hebraico ou grego é absolutamente perfeita como representação da Escritura inspirada de Deus, e nenhuma é tão boa que não possa ser melhorada. Como o nosso entendimento é limitado de muitas maneiras, a leitura e a interpretação da Bíblia deve ser uma tarefa de fé. Devemos confiar em Cristo como o nosso grande profeta para abrir os nossos olhos para as coisas maravilhosas ensinadas na Escritura e para nos conduzir ao correto entendimento e à fiel aplicação delas. Louvado seja Deus.